Padre Fábio, quem escreve, não sei o nome da pessoa, a Helena, desculpe. Padre Fábio, se Deus não castiga ninguém, e eu acredito que não, por que em várias passagens bíblicas fala de um Deus que castiga os pais nos filhos? Quer dizer que os filhos pagam os erros dos pais? Padre, Deus o abençoe muito. Sou de Araranguá, em Santa Catarina. Helena, minha filha. Gente, eu vou falar bastante desse tema agora, porque isso tem sido muito importante. Eu tenho notado muita dificuldade das pessoas em compreenderem a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela só pode ser entendida a partir daquilo que eu estava falando no primeiro bloco. Ela só pode ser compreendida a partir do contexto em que está sendo escrita aquela passagem. Nós não podemos pegar uma frase perdida e falar, na Sagrada Escritura está escrito isso. Não, nós não temos o direito de fazer isso. Um texto, ele precisa de contexto. Isto é, uma frase não pode ser lida separadamente. Às vezes, uma frase lida separadamente, ela diz o absolutamente contrário do que o autor estava querendo sugerir. Diz o absolutamente contrário do que o autor estava querendo dizer. Isso é muito perigoso. É uma injustiça com o autor você analisá-lo somente a partir do texto. Você precisa do contexto do autor. Um exemplo simples da Sagrada Escritura é o Apocalipse. O Apocalipse é escrito dentro de um contexto de uma comunidade que está vivendo sob o domínio e sob a ameaça constante do Império Romano. Então você começa a entender que o escritor que está ali, ele está massacrado, ele está com medo, ele precisa de esperança. Ele precisa sair daquele mundo de escravidão que ele está. Ele está ameaçado. Por isso que o Apocalipse, ele apavora tanto. Ele fala de fim, ele fala de destruição, o império que vai cair, o império que será destruído. Engraçado. Veja bem, quando você começa a entender o contexto da Escritura, você vai identificar, meu Deus, então tudo isso que está aqui está escrito desta forma porque há um império de verdade que precisa cair, que é o Império Romano. Veja como muda. Aí o texto que a princípio nos causava medo, ele começa a nos causar esperanças. Ele é atual? Ele é. Nós não temos mais o Império do Romano, nós não temos mais a força do Império Romano sobre nós, mas temos outras formas de impérios. Nós temos outras formas de impérios ameaçando o nosso cristianismo, ameaçando os nossos valores, e é contra eles que a gente se levanta, mas com esperança, não é com medo. Quantas vezes eu já encontrei pessoas apavoradas com as palavras do Apocalipse, porque acham que o Apocalipse está prevendo o fim do mundo. Não é só essa a perspectiva. Tudo bem, se uma ou outra interpretação bíblica sugere o fim destes tempos, isso não pode provocar dentro de nós medo, porque aquele império a qual se refere o escritor é um império que está naquela época sendo dominante. Minha filha, todas essas palavras, aliás, existem alguns salmos que eles são totalmente contrários ao que Jesus falava. Mas, porque Jesus afirma misericórdia, de repente o salmo está dizendo que Deus mata os seus inimigos? Como é que pode isso? Se Deus é Deus e Ele só ama, como é que Ele vai matar alguém? Mas é o fruto de uma época, de um tempo em que Deus era compreendido daquela forma. Dentro do contexto judaico, Deus é aquele que está à frente do exército. Veja bem que em muitos momentos a Sagrada Escritura tem um discurso bélico, isso é, de armas. É a arma que se levanta, é o dono do exército que se coloca à frente para matar todos aqueles que são inimigos. Veja bem, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Deus mata os nossos inimigos. Não, Deus quer conquistar os nossos inimigos para que eles se tornem amigos pela força do amor. Veja bem que Jesus reconstrói o discurso. E a Sagrada Escritura às vezes é vítima. Você pode observar quantos pregadores, às vezes numa inocência, por falta de conhecimento, por falta de interpretar a palavra de um jeito certo, falam absurdos dela. É bonito, gente, porque a gente precisa entender o seguinte: Jesus é a hermenêutica de Deus. É a teologia que diz isso. Sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica vem de Hermes.
Hermes, dentro da mitologia grega, era aquele deus que contou o segredo do Olimpo aos homens. O Olimpo é onde moravam todas as divindades dentro do contexto da Grécia. Você sabe que os gregos, eles acreditavam e marcaram a história com isso, que o mundo está comandado por divindades. Tem o deus do vinho, tem o deus do sol, tem o deus da chuva, o deus do vento. Isso é mitologia. Essa mitologia está muito presente nas nossas culturas. Hermes é aquele deus que saiu do Olimpo, desceu o monte e veio para a terra conversar com os homens. Veio conversar com a humanidade. E no momento em que conversa com a humanidade, conta à humanidade os segredos dos deuses. Hermenêutica nasceu deste nome, de Hermes. É aquele que conta o segredo. Olha como é bonito isso. Pensar que a hermenêutica é a ciência da interpretação. É a ciência que busca desvelar o segredo. Então, toda vez que eu quero interpretar um texto, eu vou ser um hermeneuta. Pronto, aprendeu uma palavra bonita hoje. Você vai ser o intérprete. Mas você será injusto com o autor se você disser aquilo que ele não disse. Você será injusto com o autor se você pegar o texto fora do contexto. Naquela palavra que eu dei lá na Livraria Cultura, que eu contei para vocês aqui, eu estava falando sobre o meu livro, Mulheres de Aço e de Flores. E eu estava dizendo que no momento que eu escrevo com um autor, e no momento que esta obra cai nas mãos de uma pessoa, ela vai interpretar como ela quer. Aí eu serei vítima da inteligência daquele que está lendo. Da mesma forma como Deus é vítima da inteligência de quem o interpreta. Então você tem direito de dizer isso? Tem. Está lá escrito na Sagrada Escritura. Mas nenhuma passagem da Escritura pode contradizer o que Jesus nos disse. Nenhuma palavra pode contradizer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que Deus é bondade, Ele morreu por causa disso. Ele morreu porque Ele interpretou o sagrado de um jeito diferente. As pessoas daquela época interpretavam Deus como aquele que preferia os melhores, os mais sábios, os mais limpos, os mais puros. Tanto é que dentro do templo não entravam as mulheres menstruadas, não entravam os aleijados, não entravam os cegos, porque tudo isso, todas as doenças naquele tempo, eram interpretadas como um castigo de Deus. Aquele homem está doente porque Deus não o ama. Veja bem, Jesus abre a porta do templo e diz que entrem todos os miseráveis, porque o sacrifício que agrada a Deus não é o sacrifício da ovelha pura, não. É o sacrifício do impuro. É aquilo que precisa ser transformado em coisa pura. Olha como é lindo. Jesus reinterpreta o contexto religioso. Aí ele começa a falar, Deus é Pai. Chama Deus numa intimidade que ninguém era capaz de chamar. Gente, o nome de Deus naquele tempo era escrito de um jeito que ninguém conseguisse pronunciar. Era escrito de um jeito que ninguém pudesse falar o nome dele. Então, no momento em que o nome não consegue ser pronunciado, parece que preserva a sacralidade. Não, Jesus vai dizer, não é pai, é papai. E toda vez que você quiser chamar por ele, não precisa estar no templo, não precisa estar em cima do monte, não. É só você clamar dentro de você. A partir de hoje, a partir deste momento, o verdadeiro culto que agrada a Deus é aquele que é feito em espírito e em verdade. Aí ele começa a dizer, se tem uma festa, os convidados não vieram, vai lá na rua, chama os miseráveis, os que não têm roupa, põe todo mundo sentado na mesa. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é ele. E é o Deus a quem você segue. Um Jesus que nos surpreende de um jeito maravilhoso. A Sagrada Escritura, ela pode ser, minha gente. O Padre Léo tinha uma perspectiva muito interessante. Eu achei interessante porque eu recebi alguns e-mails essa semana de pessoas que não entenderam a proposta do meu livro Mulheres de Aço e de Flores. E eu não me importo. O que eu posso fazer? Eu não posso entrar dentro daquela casa e dizer... Porque às vezes eles pegam umas frases das mulheres, né? Tem algumas mulheres, por exemplo, que elas têm alguns devaneios. Elas sonham que elas estão nos braços de um homem, papapá. E as pessoas acham, meu Deus, isso é conversa de padre? Isso não é texto para um padre escrever, não. É sim. Você sabe por quê? A partir do momento que nós lidamos com a fragilidade humana e nós ousamos contá-la, a gente assume.
Chega de hipocrisia. Porque sou padre, eu não tenho que me mostrar angelical para ninguém. Eu sou homem. Eu sou homem e tenho uma percepção real das pessoas. Eu não fico imaginando as pessoas. E no momento em que eu sou escritor, eu tenho o direito de criar literatura. Eu não escrevi o Mulheres de Aço de Flores do mesmo jeito que eu escrevi o Quem Me Roubou de Mim. O Quem Me Roubou de Mim é uma obra prática. Ela tem o objetivo de ajudar as pessoas. Ela tem uma utilidade. Aí alguém perguntou assim no e-mail, né? Qual é a utilidade pública do Mulheres de Aço e de Flores? Nenhuma. Ele é um livro inútil. Ele é supérfluo. Porque a beleza, ela é supérflua. A arte, a literatura, ela não tem que ter objetivos. E bobo daquele que acha que tem. Você não compra um quadro porque você precisa. Você compra um quadro porque você quer beleza na sua casa. E a literatura, minha gente, quando ela explora os sentimentos, ainda que os mais mesquinhos, ela tem a oportunidade da gente lidar e esbarrar nos nossos sentimentos e pensar, é verdade, o padre tem razão. Quantas vezes mesmo eu sendo uma mulher direita, casada, que amo e respeito o meu marido, quantas vezes não me passou isso pela cabeça, isso que essa mulher está querendo dizer? Eu até achei interessante, porque a parte que uma pessoa me recriminou e diz, padre, como é que pode? É que a mulher, ela sofre o abandono do marido. E ela fica o tempo todo esperando por Horácio. Horácio é o marido que foi embora. E tem um determinado momento do conto em que ela fala que o meu desejo é tomar litros inteiros de cachaça. E aí vem a recriminação, né? Meu desejo é encontrar um homem que me abrace. Meu desejo é um olhar libidinoso na janela. Só que aí a pessoa parou aí, não continuou lendo o conto. Aí depois ela fala assim, mas então é que eu me percebo mentirosa. Porque eu quero, na verdade, é o Horácio com seu pijama de flanela do meu lado. Ela quer, na verdade, é o marido que foi embora. Só que se a pessoa para, Jesus misericórdia, o que esse padre está falando? Fecha o livro e vai embora. Não, não pode ser assim. Só você vai ser injusto comigo, que sou o escritor do livro. Vai até no final. Isso não é libido, mesmo porque, gente, se a gente for ter que falar dessas coisas, você não pode ler a Bíblia. Nós vamos ter que tirar a Bíblia de circulação. O padre Léo tinha uma expressão que eu não vou usar aqui. Mas ele falava, às vezes eu tenho vontade de mostrar da Bíblia. E ele falava daquele jeito engraçado dele e dava risada. E é verdade. Puritanismo, então você não pode ler o Cântico dos Cânticos. Você vai achar que é um texto pornográfico. A maldade não está ali. A maldade está na nossa cabeça. Perceba aquilo que aparentemente pode parecer ofensivo a você, mas com beleza. Veja que o sentimento humano, ele não é ruim. Aliás, se você quiser um pouco disso tudo que eu estou falando, está lá no meu blog dessa semana. O que querem estas mulheres? Foi um jeito que eu coloquei lá. A Sagrada Escritura, ela corre o mesmo risco. Por exemplo, eu como padre, escrevi um livro de literatura. Eu não fiz um livro de autoajuda. Se você comprar o livro Mulheres de Aço e de Flores, você saiba que você não está comprando um livro em que eu vou lhe dar conselhos. Não. É um livro de histórias. Histórias que aconteceram, histórias que não aconteceram. Mas são sentimentos verdadeiros. As mulheres que estão ali, elas sofrem de verdade, elas amam de verdade, elas são abandonadas de verdade, elas desejam de verdade, elas têm sexualidade de verdade, elas não são inventadas. E se em algum momento você achar que é ofensivo, você para, mas seja sincera. Deixe que o texto lhe mostre alguma coisa. A Sagrada Escritura é a mesma coisa, minha gente. Quantas vezes você percebe o autor sagrado sendo injustiçado no momento em que a gente disse o que ele não disse? Ou no momento em que a gente organiza as palavras de um jeito interesseiro para dizer o que a gente quer? Quantas vezes eu já vi atrocidades sendo cometidas contra as pessoas em nome de Deus? A palavra de Deus, ela pode justificar desde a morte. Não tem aquela passagem lá, eu acho interessante, não me lembro onde é. O irmão está querendo ter uma relação sexual com a irmã. Olha que absurdo. Está na Bíblia. Aí ele finge que está doente. Você já viu essa passagem, Cristian? Ele finge que está doente e manda ela fritar uns pastéisinhos para ele. Vem cá, minha irmã, eu estou tão doente, estou com febre, estou precisando de ajuda. Olha a safadeza, está na Bíblia. Agora eu te pergunto,
Por que que essas histórias estão lá? É para você colocar o seu coração lá dentro da Bíblia também. Porque se estivesse falando só de santidade, só de gente boa, você iria ficar fora. Olha Davi não valia nada. Davi era tão safado que ele mandou colocar Urias na frente para matar ele primeiro, para poder ficar com a mulher dele. E Davi foi escolhido pelo Senhor. É tão bonito você pegar o que é precário dentro da literatura bíblica, e era sobre isso que o Padre Léo tinha vontade de falar. Sobre isso que ele tinha vontade de escrever. Pegar as histórias bíblicas, sobretudo as engraçadas, as que mostravam as pessoas contraditórias, as pessoas articulando a maldade, e mostrar que tudo isso tem intenção. Não foi só contar por contar. O texto só é sagrado porque ele não cai no esquecimento. Uma pessoa, por exemplo, quando ela vai para a Academia Brasileira de Letras, ele é imortal. Mas ele morre igual a gente. Mas o que a academia garante é que a partir daquele instante, ele será um autor sempre lembrado em tudo aquilo que a academia fizer. Olha como é bonito. Não deixa cair no esquecimento. A Bíblia não precisa disso. A Academia Brasileira de Letras, ela retira a pessoa do contexto do comum e coloca como se fosse alguma coisa sagrada. Não vai passar. Nós não vamos deixar empoeirar. A Sagrada Escritura só é sagrada por causa disso, porque ela não cai no esquecimento. Agora eu lhe pergunto, por que que não cai no esquecimento? Porque ela fala de histórias de pessoas como eu, como você. Ela fala de histórias onde a gente se reconhece. Se estivesse falando só de situações boas, só de coisas angelicais, nós não nos reconheceríamos no discurso. Quando eu escrevi As Minhas Mulheres, lá, e vou continuar escrevendo, porque a literatura é uma opção na minha vida, eu não tinha o objetivo de colocar em mulheres irreais. Não. Eu acho interessante porque há no meu livro uma ateia, que é uma das pessoas que mais creu em Deus na vida, diante da minha visão. Ela não suporta a missa, ela não suporta a novena, ela não suporta a vela. E ela faz a experiência de ter a irmã dentro de casa, fazendo tudo que ela não gosta. Mas a personagem, minha gente, é bonito que ela vai descobrindo que Deus é um opositor. Por isso que ela não acredita em Deus. É que no momento em que a irmã é tão piegas, é tão beata, aquele sentimento de se sentir que é ateia, afastou uma irmã da outra. E esse sentimento é tão verdadeiro dentro do livro, que ele atinge muita gente que vive isso também. Quantas vezes eu, por ser ruim, por não ser a melhor pessoa do mundo, eu me sinto rejeitado pelo outro que se acha melhor do que eu. Por isso que ela é ateia. Ela não consegue acreditar, é porque a irmã acende vela, acende vela, acende vela, acende vela, mas não consegue ser amorosa dentro de casa. O ateísmo daquela mulher nasce da falta de testemunho da outra, que só sabe acender vela, só sabe ser piegas, entra na missa e sai do mesmo jeito. Então veja bem, quando a gente constrói um personagem, a gente coloca o que a gente acredita, mas a gente coloca também o que a gente não acredita, porque outras pessoas lerão. Eu não estou fazendo um livro para mim. Diferente do livro que eu estou preparando agora, que vai ser lançado. Aliás, eu quero convidar você. 17, 18 e 19 de outubro, nós teremos aqui na Canção Nova um grande acampamento de cura e libertação, onde nós lançaremos o livro Quando o Sofrimento Bater em Sua Porta, que é o livro que eu estou preparando. Graças a Deus o Ricardo recuperou meu pendrive, que eu tinha perdido tudo. Com a graça de Deus o livro já está sendo revisado. Nós teremos o lançamento do livro aqui. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui. Este livro fala da vida. Este livro quer ser uma proposta de ajuda, diferente de uma obra de literatura. Nós precisamos da mesa para sentar, é a mesa prática, é a utilidade da literatura. E nós escrevemos coisas úteis para você. Mas você também de vez em quando precisa de um quadro na parede. Então a gente dá a mesa, mas a gente dá o quadro para quem quiser. Por isso que o livro das mulheres não precisa ser para todo mundo, não tem problema. O livro é para quem quer o quadro na parede. Se você quiser só a mesa, você tem o Quem Me Roubou de Mim, tem o Quando o Sofrimento Bater em Sua Porta, tem o CD Vida agora. Agora, se você quiser o quadro, o livro Mulheres de Aço de Flores. Que, aliás, essa semana nós temos uma promoção especial. A Livraria Saraiva, que você conhece, está dando um super desconto através do site. Para
você entra lá no site da Livraria Saraiva, existe a possibilidade até de você receber o livro autografado em casa. A gente sabe que o autógrafo é importante. E a gente quer também, num acampamento muito próximo, mesmo que eu não esteja aqui, vir autografar o CD Vida, para você ajudar o projeto da M Almas aqui. A gente sabe que às vezes um autógrafo motiva muito a sua compra. E a Canção Nova precisa de você. A Canção Nova precisa da sua generosidade. Porque muito mais que mesa, coisas úteis, a gente também está se esmerando em colocar quadros nas paredes das vidas das pessoas que nos assistem. Um pouco de beleza no nosso coração, um pouco de leveza, para a gente ficar mais feliz, para a gente ficar um pouquinho mais leve dos pesos que a vida nos dá. Derrame sobre o seu coração a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.